Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a grande onda de salvação. Como visto, o avivamento ele começa pelo despertar da igreja, por causa das três fases que eu tinha falado, que é o arrependimento, a volta ao primeiro amor e o derramar do Espírito Santo como estilo de vida. Quando um cristão ele mergulha em um modelo de conduta totalmente dependente do poder do alto, ele é impelido a compartilhar as suas experiências com aqueles que estão ao redor. Sendo assim, o nosso próximo passo seria a ativação da igreja, que é o surgimento dessa onda de grande salvação. O despertar da igreja é quando ela passa por um processo de arrependimento. Ela abraça o primeiro amor e ela também é cheia do Espírito Santo, não como evento, mas como estilo de vida. E o segundo ponto de um avivamento bíblico é quando este despertar, ele empurra a igreja para uma temporada de salvação dos perdidos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 2. Foi praticamente um texto que a gente falou nas outras aulas, quando falamos de 1 a 4, quando eles estão orando no cenáculo e são cheios do Espírito Santo. Agora no versículo 13, nós vemos o seguinte: e outros, zombando, diziam: estes homens estão cheios de vinho. Então eles são as pessoas que estavam ao redor do cenáculo, ouvindo aquele barulho, eles começam a zombar. Versículo 14 é chave. Pedro, ele pondo-se em pé, ele com os 11, ele levantou a sua voz e disse: homem da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos disso acontecido, escutai as minhas palavras, porque estes não estão embriagados, como imaginais, sendo essa a terceira hora do dia, mas isso é o que foi falado pelo profeta Joel. Então Pedro, a palavra diz que ele se põe em pé e ele começa a pregar. Isso não é o vinho, não é que nós estamos embriagados. Isso daí é a profecia de Joel. Ele se coloca em pé. O que isso significa? Que chega um momento nas nossas vidas que nós precisamos nos posicionarmos e anunciar para os perdidos aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas igrejas. Pedro, ele se colocou em pé. Tão poderoso ou mais poderoso do que cair no espírito é você se levantar cheio de poder. O mundo, ele não precisa de uma igreja que experimenta conferências ungidas. O mundo precisa de uma igreja que experimenta cultos, ajuntamentos de estágios ungidos, mas que esses ajuntamentos, eles vão empurrar os cristãos para uma temporada onde eles vão testemunhar a sua fé. É o que acontece em Atos 1:8. Receberei o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Para quê? E sereis testemunhos, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o poder, ele vem sobre você com um propósito. E o propósito não é um tremelique gospel. O propósito não é uma experiência pentecostal. O propósito é que eu e você sejam testemunhas da morte e da ressurreição de Cristo em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós precisamos entender que a unção vem com um propósito. Este é o primeiro ponto da grande onda de salvação. Uma unção, ela vem com um propósito. Em Isaías capítulo 61, a palavra de Deus fala que o versículo 1, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar as boas novas ao pobre. Ele tem me enviado
para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. O Espírito do Senhor vem sobre nós, não apenas para uma experiência, mas sim para que nós levantemos e proclamemos as boas novas. O Espírito está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar. Essa é a profecia messiânica de Isaías capítulo 61, que se cumpriu em Lucas capítulo 4, quando Jesus sai de um jejum de 40 dias no deserto. Ele pega o livro na sinagoga de Isaías e fala: hoje se cumpriu essa profecia. A unção vem com propósito. Uma vez que nós somos sucessores, nós precisamos continuar a obra de Deus. Quanto mais nós manifestarmos a cultura do reino de Deus, mais provaremos o que o Senhor pode fazer. Como em 2 Reis capítulo 4, Eliseu e a viúva, ele fala de uma viúva que ela tinha pouco azeite, o marido dela havia morrido, os filhos seriam levados como escravos. Ela vem pro profeta e fala: eu não sei o que fazer. Ele fala: o que você tem na sua casa? Eu não tenho nada, mas eu tenho um pouco de azeite. Quando você não tem nada e tem um pouco ao mesmo tempo, é meio contraditório. Mas volta para sua casa, feche sua porta, encontre vasilhas e derrama. A palavra de Deus disse que aquele pouco azeite multiplicou até o momento em que as vasilhas acabaram. O azeite representa a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre a igreja para nos tratar. Obviamente, para nos conectar com o Pai, para tratar no nosso caráter, mas também para empoderar para fazer as obras de Cristo. E se eu não libero essa unção, se eu não compartilho dessa unção, eu não estou entendendo o propósito dela. A palavra diz que aquela viúva tem um pouco de azeite, mas no momento que ela começa a liberar aquele azeite começa a multiplicar. Eu quero declarar sobre você que é temporada de liberar o azeite, liberar a unção que nós recebemos. E como nós começarmos a fazer isso, nós vamos ver uma multiplicação sobrenatural sobre aquilo que a gente já recebeu. Libera o azeite para a pessoa da faculdade, do trabalho, da família, através de uma palavra profética, às vezes uma oração, um abraço, um sorriso. Deixa Jesus brilhar através de você. Deste modo, quando nós deixamos o Espírito de Deus liderar os nossos passos, à medida que nós damos liberdade para Ele, nós fluímos através de nós. Avançamos para a obra cada vez maiores. Provamos igualmente da multiplicação do poder que se manifesta através dele. Então, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!